Cara, seja muito bem-vindo nessa noite, que Deus possa te usar poderosamente. A gente já tem algum tempo já orando para esse culto aqui, e nós acreditamos que Deus vai manifestar a bênção dele através da sua vida nessa noite. Estende a sua mão para cá, por favor. Senhor, nós acreditamos que o pastor já orou, já estudou, já foi ministrado por essa palavra até no coração dele. Então usa o teu filho nessa noite para manifestar a tua bênção sobre nós. Nós queremos sair daqui como já foi ministrado através dos louvores, das orações que foram feitas. Queremos sair daqui nessa noite transformado. Mas só quem nos transforma é a tua palavra. Como o último louvor que cantamos, não é a emoção, não é o arrepiar que faz alguma coisa, mas a tua palavra nos transforma. Então manifesta isso nessa noite, nesse lugar, em um nome precioso de Jesus. Amém e amém. Graça e paz, amém? Que honra estar aqui essa noite. Eu tenho certeza que Deus continuará ministrando aos nossos corações. Costumo dizer, quando eu vou ministrar em algum lugar, que eu estou fazendo aquilo que eu mais amo fazer em toda a minha vida. Mais do que respirar, mais do que viver, que é carregar uma mensagem, carregar o evangelho. Eu quero trazer uma palavra desafiadora para você, jovem, para você que está aqui essa noite. Eu gosto muito de dar temas para as ministrações, eu gosto muito de depois das ministrações, eu crio todo o esboço, coloco no meu Instagram, para quem quiser pegar e usar e ministrar, e isso tem dado muito certo. Muitos jovens têm pego esses esboços dessas mensagens, têm usado em reuniões, em conferências, em amigos, em células, em reuniões, e eu estou aqui para desafiar você essa noite. O tema da ministração, você que gosta de anotar, você que gosta de acompanhar, é uma palavra, a convicção da palavra no coração do jovem. Porque nós somos chamados para isso. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, a igreja Calel, a igreja Nova Vida. É uma honra muito grande estar aqui essa noite. E eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor irá fazer. Você está preparado? Sabe, a oração mais perigosa que a gente possa fazer é Deus me usa. Já percebeu? Porque se você pedir, Ele vai fazer. Muitas pessoas falam assim, a minha maior vontade é que Deus me use. Deus tem mais vontade de usar você do que você mesmo. Mas o problema é que Ele só pode usar quem tem matéria-prima. E a matéria-prima é isso que nós vamos falar essa noite, é Bíblia. Vida de oração. Amém? Isso é para mim e para você, é para nós, é para os jovens. E essa noite, nós vamos mergulhar mais profundamente nas Escrituras, amém? Não sei se você está com sua Bíblia ou seu celular, mas nós vamos abrir muitas Escrituras essa noite, amém? Glória a Deus, feche seus olhos, muito obrigado Espírito Santo, muito obrigado por essa noite, obrigado por tudo que o Senhor já está fazendo, por tudo que o Senhor ainda irá fazer, Senhor. Ser conosco nessa noite, ninguém é maior do que Tu nesse lugar, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, amém. A convicção da palavra no coração do jovem. Eu preguei de manhã lá em Lusiânia, num acampamento de jovens, e eu fiz algo interessante. Eu fingi que nós iríamos distribuir folhas em branco e caneta para eles. E eles ficaram assim, e agora? Eu faço o que com esse papel e caneta? Eu falei, você vai escrever nesse papel todos os versículos que você sabe de cor, todos os textos, todas as histórias da palavra, da Bíblia, sem abrir ela. Depois você coloca seu nome e me entrega, para me mostrar o seu papel. Eles ficaram tudo assustados. Mas era uma brincadeira, eu estava querendo mostrar para ele o nível de fé que eles estavam andando. Queridos, o nível de Bíblia, o nível de convicção, o tempo de oração diz o nível que você está nesse exato momento. A tua entrega, a tua busca diz o nível que você vai, ou até onde você vai. Ou seja, a convicção que você tem das Escrituras diz o endereço da tua salvação. Eu quero perguntar para você essa noite, para onde você está indo? Joel capítulo 2, versículo 28, abra sua Bíblia. Joel capítulo 2, versículo 28. Amém? Vocês estão muito em silêncio. Que silêncio é esse?
Joel capítulo 2, versículo 28, a palavra do Senhor diz assim: e acontecerá depois que derramarei meu espírito sobre toda carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Olha as 3 gerações ele tocando. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão. E ele fala do jovem. O que o jovem tem que ter? A profecia de Joel capítulo 2 diz o quê? E os jovens terão? O que você está olhando, jovem? Para onde você está indo? O que você vê? Aquilo que você vê diz aonde você vai chegar em Deus. Isso foi profetizado. Vai acontecer isso, Joel estava falando. Atos capítulo 2, abre o versículo 14. Atos capítulo 2, você sabe a história de Pentecostes, a descida do Espírito Santo. Todos estavam reunidos no mesmo lugar, era mais ou menos ali 120 pessoas reunidas no mesmo lugar. A profecia diz, Jesus fala, ficai em Jerusalém até que do alto vocês sejam revertidos de poder. E o poder aconteceu naquele dia, aquilo que foi profetizado por Joel em Atos, capítulo 2, versículo 14. Atos capítulo 2, versículo 14, a palavra do Senhor diz assim: então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta. Ou seja, a gente acabou de ver, a gente acabou de ler. Estava acontecendo, se cumprindo as escrituras em Atos capítulo 2, na descida do Espírito Santo. Nós recebemos uma visão. Está disponível uma visão. Queridos, é um prejuízo muito grande um jovem não saber para onde está indo. É um prejuízo muito grande o jovem não conhecer as escrituras. É um prejuízo para a nossa geração nós não sabermos como jovens para onde nós estamos indo. Se nós não temos uma visão, muitas pessoas mudarão a nossa missão. Ou nós estamos influenciando uma geração ou sendo influenciado por ela. Como é que eu sei se eu estou influenciando ou sendo influenciado? Baseado no nível da convicção que você tem da palavra de Deus. A palavra do Senhor está dizendo o quê? A fé vem pelo? A fé vem pelo? Se a fé vem pelo ouvir, ela vai embora por deixar? Então, quanto mais eu escuto e mergulho nas escrituras, mais eu sei para onde eu estou indo. Quanto mais eu tenho a palavra de Deus no meu espírito, mais eu estou emanando o poder das escrituras. Acontecerá nos últimos dias, e aconteceu em Joel capítulo 2, versículo 14. Pedro se levanta, pede a palavra e profetiza e fala: hoje se cumpre o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Vocês, jovens, já está disponível uma visão. Já está disponível, as escrituras falam a respeito do Messias. Os 4 evangelhos, quanto mais nós mergulhamos nele, mais nós temos uma visão do que vai acontecer. A minha Bíblia, a palavra do Senhor diz, no último livro da Bíblia, diz que o Cordeiro vence. Eu não estou aqui para saber o que vai acontecer, eu tenho uma visão, eu sei para onde estou indo. E se eu não conheço as escrituras, qualquer lugar serve. Se eu não tenho o evangelho da graça no meu espírito, qualquer coisa serve. E se eu não sei para onde eu estou indo, pessoas irão mudar a minha convicção e vai me influenciar. E nós somos chamados para influenciar a nossa geração e não para ser influenciado. O que é que Jesus fala? Vocês são sal da terra e luz? Ele está falando de influência. Ele está falando aonde você chega, você é luz. Aonde você está, você influencia. Sal e luz. Bota sal em qualquer lugar para você ver. O que vai prevalecer? Bota o sal na água. O que vai prevalecer? O sal. Bota o sal no frango. Bota o sal no açúcar. Bota o sal em qualquer lugar. O sal vai influenciar. Ele diz, não se pode esconder uma luz num monte. Por quê? Porque é impossível. Onde a luz está, ela brilha. Então nós somos chamados para influenciar a nossa geração. Na faculdade, na nossa rua, na nossa casa, nos nossos amigos, na nossa igreja, na nossa escola, onde nós estivermos, se nós carregamos uma palavra, nós somos sal da terra e luz do mundo. Existe uma visão a nosso respeito.
Todas as gerações passadas existia uma configuração de reino. A nossa configuração de reino é dizer, pregar, como arautos do Senhor, que Jesus está voltando. Mas o que nós carregamos a ponto de falar e testemunhar daquilo que Jesus falou? Se nós não temos essa convicção, qualquer coisa serve. E a única luta de Satanás é para influenciar você para o lugar aonde ele quer. Aonde está escrito isso? Abra sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4. Quantos aqui estão entendendo? A seriedade, influenciar uma geração através do conhecimento e a convicção da palavra. É missão de quem? Do pastor? É de todo aquele que nele crê. Ele diz, ide por todo mundo e faça o quê quando eu for? Pregue o quê? O evangelho. Que evangelho? Da graça. Você está vendo que você sabe o que você veio fazer e para onde está indo, de onde veio? Salvação não é você voltar para o céu. Salvação é o céu vir para dentro de você. Você pode viver o céu agora. Reino de Deus, ele não está em lugar visível. O reino de Deus está dentro. Foi o que perguntaram para Jesus. Jesus, tu prega muito sobre reino. Me mostra o reino que tu prega. Já do que Jesus falou para eles? O reino de Deus não vem com aparência visível. O reino de Deus está dentro. A resposta para as nossas perguntas está onde? Dentro. Ele diz, ele colocou a eternidade aonde? Ele colocou dentro. O Espírito Santo habita onde? Então a resposta para aquilo que nós estamos procurando está dentro. O problema é que muitas pessoas não querem acessar, porque se elas acessarem o íntimo do nosso coração, elas vão ver que elas precisam mudar muitas coisas para que o Espírito Santo venha e faça, e mude, e transforme, e restaure. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 e 4, é a briga e a luta de Satanás, principalmente para tocar no jovem. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para quem? É somente, o próximo versículo, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, nos quais o Deus desse século, não. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é somente para aqueles que se perdem que está encoberto. Para quem? Para os que se perdem. Se a gente ainda não entendeu o que o evangelho diz a nosso respeito, é somente para aqueles que se perdem. Por quê? E ele diz, porque o Deus desse século, quem é o Deus desse século? Satanás. O que ele veio fazer? Cegar o entendimento dos convictos, dos avivados, dos restaurados, dos transformados? Não. Satanás não tem acesso na vida daquele que sabe quem ele é. Dos incrédulos. Cegou o entendimento dos incrédulos. Para quê? Para que não resplandeça a luz, a influência do quê? Do evangelho da graça. Mas se ainda a gente não entendeu, Satanás está lutando para que você não entenda o que está escrito. Porque se você entender o que está escrito, jovem, você não vai ser influenciado pela ideologia dessa geração. O que é essa ideologia? É o mundo, o sistema, implantando uma ideia que nós não precisamos do Espírito Santo. E a mensagem do Senhor é, sem mim nada podeis fazer. Se nós não conhecemos o que está escrito, qualquer coisa que tiver escrito, ou qualquer ideia ou ideologia serve. Quando o pecado chegar, ele tem que nos encontrar curados, transformados, restaurados e convictos. A pergunta é para onde nós estamos indo como igreja de Jesus. A igreja mais poderosa do mundo não é a igreja de domingo, é a igreja da segunda-feira. Onde lá fora a gente coloca para fora o que o Espírito Santo colocou dentro no culto de domingo. É o lugar onde eu exerço, é onde o lugar onde o pecado vem, eu digo que não. É onde a ideologia vem e eu estou totalmente cheio da presença do Senhor. João capítulo 15, versículo 5 diz, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho anunciado. Já está disponível. A vida que você está vivendo, o nível que você está vivendo, a convicção que você está vivendo, a culpa é de quem? Nos tornamos, você não canta? Responsável, não é isso? Pois é, você é responsável pelo nível de fé, convicção e intrepidez que você está vivendo.
Mas eu tenho tanta vontade de ser cheio, quem é que me enche? Você. Eu oro, Deus me enche, Deus me enche. Aí Jesus morre na cruz, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E Jesus fala, agora é isso que toda a autoridade vos dou, se encha. Onde é que está escrito isso? Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Quem é a responsabilidade de quem de ser cheio do Espírito Santo? Mas o problema é, você só vai ser cheio quando você entender que a matéria-prima para que você seja cheio é Bíblia. É o conhecimento das Escrituras. O que está escrito a seu respeito? Transformação de mente. Deus muda a minha mente, Deus me transforma, Deus faz. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, eis que toda autoridade vos dou. Jesus morre na cruz, graça é Deus fazendo primeiro para que você multiplique depois. E o que você está fazendo com aquilo que Jesus fez na cruz? Paulo diz, em minha graça não se tornou vã. Valeu a pena aquilo que Jesus fez na cruz. E olhando para a tua vida, Jesus morreu, valeu a pena? Como é que eu sei? Baseado nas suas últimas escolhas ou nas escolhas que você vem vivendo, vem fazendo. Renovação de mente. A responsabilidade é de quem? Romanos capítulo 12. Não vos conformeis com esse século, mas se transforme, meu irmão. Pare de pedir, viva como quem já tem posse, como quem já é. Está na hora da gente viver o que está escrito e parar de pedir aquilo que Cristo já conquistou na cruz. Sabe qual é o nosso problema? Não é que Jesus não fez, é porque a gente não para ler e mergulhar nas Escrituras. A tua convicção diz o endereço da tua eternidade. O nível de Bíblia que você tem, da palavra que você tem, diz até onde você vai chegar. Pode ter certeza que se alguém desistir da caminhada ou abandonar a igreja, é porque nos últimos dias faz tempo que não visita o seu lugar de devocional. Porque nenhum avivado desiste. Nenhum cheio de Bíblia, do poder do Espírito Santo retrocede. Você já viu um avivado cheio do Espírito Santo voltando atrás? Não existe. A convicção de Pedro era tão grande que ele diz, eu quero morrer diferente. Pode virar a cruz. Esse cara viu alguma coisa. Pode passar 10, 30, 20. E daqui a gente é lindo cantar, né? Mas e viver, querido, é muito mais poderoso. A gente muitas vezes não sabe o que está cantando. Toda canção que exalta o nome dele é um decreto. Você está fazendo uma aliança. E se você não vive, você quebra a própria aliança que você quis firmar com ele. Se a gente mergulhar nas Escrituras, nada pode nos tirar da presença do Senhor. Um jovem santo, separado, aprovado, avivado, é uma arma poderosa nas mãos do Eterno. Não, pastor, mas eu sou muito novo. Quem aqui tem 12 anos? Levanta a mão, 12. Ninguém? Pois é, então todos aqui estão habilitados para viver o que Deus disse, porque Davi foi ungido rei com 12. Então a nossa idade nunca será desculpa para nós mergulharmos naquilo que Ele nos chamou para viver. Eu, pastor, tenho 12. Pois é, tem um rei que na Bíblia que ele ungiu com 7. Não, pastor, mas eu sou muito velho, já passou. E ele chama Abraão com quanto? Fale, 99. A nossa desculpa nunca será. Querida, a nossa desculpa diante daquilo que Deus disse não vale nada, não serve para nada. Toda desculpa só serve para nos devolver para o passado. E toda palavra e decreto nos avança, nos impulsiona para o futuro. Para onde você quer ir? E os jovens terão? O nosso problema, o problema da nossa geração não é o pecado, é a ausência da presença. Porque a gente só consegue ser cheio da presença através do mergulhar das Escrituras e tempo de oração.
essa semana, você quer mesmo ser usado mesmo? Quantos aqui querem poderosamente ser usado nos dons, no profético, ser cheio do Espírito Santo, ser usado na sua geração? Pois é, o tempo de oração, essa semana, disse, você quer mesmo. O mergulhar das Escrituras, disse, a gente quer mesmo. Ou não? É ou não é, queridos? É simples, o Evangelho é simples. Deus só pode usar quem tem matéria-prima para alimentar uma geração. Você tem o que para alimentar o povo? Me dê quantos versículos que você tem decorado para libertar uma geração. Seu amigo liga segunda-feira querendo se suicidar. Quanto de Bíblia você tem para mudar a ideia desse amigo, dessa amiga, de não se matar? Ou você vai ligar para alguém, fazer aquilo que ela confiou a você, que é amigo dela, e diz que é crente? É forte ou não é? É verdade ou realidade ou não é? E essa geração está morrendo, por quê? Porque não existem muitas pessoas. Deus vai ter que levantar alguém, ou ele vai ter que ir sozinho, ir lá e converter Paulo. A minha oração é: Deus, não me deixe de fora daquilo que você está por fazer nos próximos dias. Você tem coragem? Não me deixe de fora. Você sabe a seriedade de um pedido desse? Deus, tudo que você for fazer nos próximos dias, não faça sem me incluir. Se o nosso evangelho ainda está encoberto, é somente para aqueles que se perdem que está encoberto, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Satanás não tem acesso ao convicto. A palavra do Senhor está dizendo que resistiu o diabo e ele vai fazer o quê? Esse é o comportamento de Satanás diante de alguém que conhece o endereço de casa. Ele foge. Ele não consegue, porque o convicto dá ordem no mundo espiritual. A palavra do Senhor está dizendo, Romanos capítulo 8, versículo 19, diz que a ardente expectativa da criação aguarda pela manifestação dos filhos de Deus. Só filho consegue dar decreto no mundo espiritual. Romanos capítulo 8, versículo 19. A ardente expectativa da criação está aguardando os filhos se posicionarem e darem decretos no mundo espiritual. Ou seja, a criação sabe muito mais quem nós somos, muitas vezes, do que nós mesmos. Porque ela está esperando, se ele souber quem ele é. Se ele souber quem ele é, jamais ele vai retroceder. A luta de Satanás não é que você deixe de vir para o culto. A luta dele é que você não seja o culto no culto. É que você não louve ao Senhor com tua juventude, com tua saúde. Quando você chega no culto de domingo, quando você chega na fonte, você está tão avivado que agora você está para entregar e não para pedir. Porque você já foi culto lá na semana. Você já cultuou na sua casa. Você já chega derramando, pingando fogo. Porque é tanta Bíblia que esse jovem tem, tanta convicção, que ele vem para entregar. Eu estou falando coisa difícil para você? O Evangelho é essa simplicidade. O problema é que ele está à porta e bate. Ele está dizendo, é só se você abrir. Se a vida que você está vivendo em Deus, o conhecimento das Escrituras, o mergulhar de oração, tá bom? Para Deus também? Tá legal. Mas se você está inconformado, a vida que você está vivendo não está boa, você precisa mergulhar mais. Existem águas mais profundas, existem coisas maiores. Se você quer isso e você não está satisfeito com a vida que você está vivendo, Deus tem muito mais vontade de derramar sobre você e sobre a tua geração. Por quê? Porque imagine um jovem cheio de Bíblia, jovens que diz assim diz o Senhor, jovens que se reúnem, jovens que oram, jovens que está cheio das Escrituras. Imagine esse jovem sendo um presente para a sua geração. E se cumpre o que foi dito por intermédio do profeta Joel, e se cumpre em Atos capítulo 2. Esse jovem sabe para onde está indo. Culto de domingo não é suficiente para me levar até o final da minha caminhada com Deus. O culto de domingo é um alimento para que a semana você continue avivado.
Quem almoçou aqui hoje? É suficiente, você não precisa mais comer nada na tua vida, mais nunca, até você morrer? É suficiente para te levar até o final da tua vida, do teu propósito? Da mesma forma é o mergulhar nas Escrituras e vida de oração. O culto de domingo somente não é suficiente para que você viva experiências profundas na semana. Você precisa do culto dentro da tua casa, você precisa do culto individual. Você precisa do avivamento individual. O que é esse avivamento? Colocar para fora o que Deus colocou para dentro no domingo. E como é que eu tenho que fazer, pastor? Se você olhar os últimos congressos, os últimos cultos, você já esqueceu do que foi falado? O último culto da fonte, qual foi o tema, os versículos, e foi falado sobre o quê? A gente esquece muito rápido. Se a gente pega e mastiga, Paulo diz, eu vos falo as mesmas coisas porque é segurança para você. Então, quanto mais ele repete as mesmas coisas, mais é segurança. Salvação, leitura da palavra, vida de oração, é segurança para a nossa geração. Todo domingo pregando sobre isso, tudo que seu pastor fala, tudo que os seus líderes falam, você precisa mergulhar, você precisa ler a Bíblia, você precisa ter vida de oração. O que ele está dando para você? Uma segurança para que você não desista. O culto no culto é eu incendiado por aquilo que eu entendi que a palavra diz a meu respeito. Mas o que a palavra diz a meu respeito? O mundo lá fora diz que o jovem é fácil de se desviar. Mexer com jovem é a coisa mais difícil que tem. Jovem desvia fácil. E a Bíblia não diz isso. Onde é que está o erro? A Bíblia diz, jovem, vocês são fortes. Jovem, vocês já venceram? Jovem, vocês terão visões. A Bíblia diz sobre mim e você sobre isso. Já venceu o maligno, vocês são fortes. Vocês têm uma visão. Então, o que está acontecendo? O problema da nossa geração, muitas pessoas estão indo para o inferno não é porque pecaram, é porque rejeitaram a salvação. O que é maior, o pecado ou a salvação? Salvação é muito maior? Então, se você é cheio da salvação, da presença de Deus, tudo que vai acontecer nos próximos dias não vai dar nada. Por quê? Porque o que prevalece é a salvação de Deus na tua vida. Precisamos mergulhar mais. Não é só o culto de domingo, não é só dizer que é crente, é evidência. Qual é a evidência da tua salvação? A palavra do Senhor está dizendo assim, ó, provai e veja que o Senhor é bom. Sabe o que ele estava falando? Eu não estou aqui amando vocês de palavras, porque o que eu falo não tem nada a ver, é muito diferente daquilo que eu vivo. O que é mais poderoso não é o microfone que eu estou segurando, é a minha vida lá em casa com minha família. A pregação mais real e verdadeira é aquela que eu vivo lá em casa. O que me legitima é a vida que eu tenho, não a palavra que eu falo, porque eu tenho vários versículos decorados. E isso não me faz ser um homem de Deus. Mas a vida que eu vivo diz se realmente Cristo está em mim. Provai e veja que o Senhor é bom. Ele estava falando, a evidência que Ele verdadeiramente é real na minha e na sua vida, você tem que provar, você tem que ver. A evidência legitima o que você quer viver. Ou o que você está vivendo. Tem como eu querer converter meu pai, minha mãe, meu tio, se eu não sou cheio do Espírito Santo? Eu só posso levar as pessoas aonde eu já fui. Eu não consigo levar ninguém aonde ainda eu não cheguei. Eu não sei onde é a casa do seu Lorivan, pastor Lorivan, né? Mas quem sabe aqui é onde ele mora? Pronto. Vocês conseguem me levar na casa dele, porque vocês conhecem o caminho. Da mesma forma é o Evangelho. Eu só posso levar essa geração a conhecer a Jesus se eu estou lá. Por isso que muitas pessoas não conseguem testemunhar Jesus. Por quê? Qual é o caminho? O que está escrito? Defenda a tua fé para mim. Com base bíblica. Aquilo que você crê. Você crê em Jesus? Creio. Por quê? Você sabe quem Deus é? Sabe. Qual a evidência?
Jesus morreu na cruz por sua causa, mas você nem era vivo. Morreu por quê? Se nem você era vivo. E o mundo está lá fora, cheio de argumento. Você está pronto para desfazer as obras de Satanás? Só Bíblia. Convicção. É leitura da palavra e vida de oração. Nós estamos numa rede de jovem. E esse é o lugar mais propício para nós falarmos de vida de oração e leitura da palavra. Por quê? Os próximos pastores estão aqui que vão assumir a igreja de Jesus. Satanás quer mexer na base, para que a próxima geração não entenda a vontade de Deus para a sua geração. Por isso que a gente está vendo muitas coisas, muitas aberrações acontecendo nessa geração. Por quê? Porque essas pessoas ainda não entenderam quem elas são. Quem é você? Quem é Deus para você? Foi o que Pedro, em Mateus capítulo 16, versículo 13, quando Jesus reúne os seus discípulos. E ele pergunta, o que é que o povo lá fora está dizendo que eu sou? Você conhece essa mensagem, essa passagem? O que é que o povo lá fora está dizendo que eu sou? E os discípulos disseram, ora Jesus, estão dizendo lá que tu és Jeremias, estão dizendo que tu és Elias, estão dizendo que tu é um dos profetas. Aí Jesus chega para os discípulos dele e fala, e vocês? Vocês dizem que eu sou quem para vocês? Imagine Jesus chegando para você e perguntando isso. Eu sou quem para vocês? Sabe o que Pedro se levanta de novo? Olha o Pedro de novo. Pedro se levanta e diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Todo mundo lá fora estava dizendo que Jesus era somente um mero profeta. Mas somente os discípulos íntimos tinham a revelação de quem Jesus era. E esse é o poder de quem sabe quem Jesus é. Quando Pedro tem a revelação de quem Jesus é, Jesus chega para Pedro e diz, então tu és Pedro. Pedro sabia o nome dele ou não? Mas que conversa doida é essa? Pedro diz, tu és o Cristo. E Jesus diz, então tu é Pedro. Não era o nome somente, porque Pedro sabia quem ele era. Era uma identidade de reino. Jesus estava dando para Pedro uma identificação, uma convicção de quem ele era. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz, então tu és Pedro. E quando Jesus dá para Pedro a revelação de quem ele é, a primeira coisa que Jesus dá para Pedro é uma chave. Então toma a chave do reino. Por quê? Por que Jesus deu a chave do reino para Pedro? Porque ele era o Papa? Porque ele sabia quem é o Deus que ele serve. Quem era o Deus que ele servia. É isso que nós receberemos quando nós sabemos quem Jesus é. Uma chave. Chave é uma intimidade, é uma convicção, é uma autorização, é um livre acesso ao reino. E o que aconteceu quando ele recebeu a chave? O que tu ligar, eu ligo. O que tu desligar, eu desligo. Por quê? Por causa da convicção que você sabe de quem eu sou. Qualquer pessoa tem a chave da tua casa? E você acha que qualquer um vai ter a chave do reino? Só os discípulos, os íntimos, os filhos, os aliançados entrarão no reino. Por quê? Porque saber quem ele é uma das maiores convicções e legitimidade para entrar e ter acesso ao reino de Deus. Quem é Jesus para você? Na porta da Nova Jerusalém. Quem é Jesus? Imagina, não é assim não, mas é só uma ideia, só para que você reflita sobre isso. Nas portas da Nova Jerusalém, ele lá, de pé, Cristo recebendo a noiva, e ele fala, quem eu sou para você? Tu és amor, tu és tão maravilhoso. Você acha que isso é uma convicção de quem ele é? Eu nunca ganhei ninguém para Jesus dizendo,
Jesus que te ama. Porque o mundo está querendo evidência. Ele está querendo ler os primeiros capítulos da Bíblia, porque nós somos cartas vivas. E quando a gente se encontra com o mundo, lê o primeiro capítulo. Nós somos a igreja de Jesus. Quando nós nos encontramos com o mundo, congregaram. O problema é quem nós somos na nossa geração. Se nós temos a convicção para onde nós estamos indo. Está aqui, ó, o segredo. Paulo tinha um discípulo chamado Timóteo. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo. 1 Timóteo. Primeira Timóteo, capítulo 4, versículo 16. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16, Paulo chega para o seu discípulo Timóteo e dá um ensinamento. E ele diz: Timóteo, tem cuidado de ti mesmo. E dá doutrina. Persevera nessas coisas. Pois, Timóteo, fazendo assim, você salvará tanto a ti mesmo quanto aqueles. Ou seja, o conhecimento das Escrituras, o mergulhar nas Escrituras vai salvar tanto a mim mesmo quanto aqueles que estão me ouvindo. Por quê? Eu estou influenciando uma geração, se eu já sou influenciado pelo Espírito Santo. A ordem de Paulo, o ensinamento de Paulo para Timóteo. 2 Timóteo, outro. 2 Timóteo, no capítulo 15. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, Paulo também ensina o seu discípulo Timóteo. Ele diz assim: Timóteo, procura te apresentar a Deus aprovado, que não tem do que se reputação, e que maneja bem o quê? Todo ensinamento nas Escrituras está nos levando para um lugar. Quanto mais Bíblia, quanto mais conhecimento, mais convicção você tem e menos você vai desistir. Eu não estou aqui para dar uma desculpa, eu estou aqui para dar uma resposta para a minha geração. Procura-te, Timóteo, apresentar a Deus aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra. Josué, capítulo 1, versículo 7. Josué, capítulo 1, versículo 7. Um guerreiro destruiu os exércitos de Ai, conquistou os cananeus, derrubou os muros de Jericó. Um guerreiro nato. Assumiu o lugar de Moisés. Um discípulo fiel. Aprendeu tudo que poderia do seu discipulador. Era um guerreiro. Qual o conselho você dá para quem quer passar em concurso público? Estude. Não é óbvio? Quem quer ser jogador de futebol, o melhor batedor de falta do Brasil, qual o conselho? Treina, bater falta o dia todinho. Terminou o treino, meu irmão. Uma pessoa que é líder de guerra, um guerreiro, qual o conselho você daria? Treina espada, treina os mapas da cidade, treina de frente, por trás, conheça o seu adversário. Não é óbvio? Aí, Deus chega para Josué. O conselho dele é diferente. Josué, tão somente ser forte e muito corajoso para que tenhas cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Versículo 8. É onde eu quero chegar. Conselho para um guerreiro não é espada, não é mapa, não é estratégia de guerra. É o quê? Medite na palavra quando der. É isso?
Medite na palavra de dia e de noite, se você quer alguma coisa comigo e vencer todas as guerras no meu nome. Senhor, eu subirei, conquistarei a terra. Ele diz, deixa eu ver a matéria-prima para que você consiga destruir o inimigo. É Bíblia. Você meditou de dia e de noite? Meditei. Então a vitória é nossa. Tudo que Deus vai fazer por você e em você, Ele só pode fazer através de você. E Ele só pode buscar dentro de você uma matéria-prima, e se chama o Evangelho, as Escrituras. Apresenta-te a Deus aprovado e maneje bem a palavra da verdade. Próxima rede jovem é você que prega. Se domingo o pastor não puder vir, você prega. Eu nem me preparei. Quando Jesus voltar, dá tempo? Dá tempo? De volta, daqui 10 minutos eu vou dar uma orada. Leio 2 capítulos, aí o senhor volta, aí eu vou estar zerado. Dá tempo? Você está pronto para morrer? John Wesley diz, o crente tem que estar pronto para 2 coisas, pregar ou morrer. Você está morto? Não, então eu tenho certeza que você está pregando. O Evangelho é simples. Para onde você quer ir? Me siga, eu sei o caminho. Você tem coragem de dizer para os seus amigos? Me siga. É o que você precisa? Ah, lá em casa está desse jeito. Vem cá. No intervalo você me encontra que eu tenho uma resposta para aquilo que você precisa. Você está falando o quê? Eu estou pronto para te influenciar e levar você para um lugar que você ainda não conhece, por isso que você está passando por isso. Querido, nunca prometa o Evangelho para pessoas dizendo, vem que os seus problemas acabarão. O Evangelho não promete isso. Se perseguiram a mim, perseguirão a vocês. Não é isso que Jesus fala? De todos serão perseguidos por causa do meu nome. Mas bem-aventurados sois vós, quando mentindo disserem todo mal contra vocês. Exultai e alegrai, porque grande é o vosso galardão no céu. Pois assim perseguiram os profetas que eram antes de você. Ele está dizendo, você vai passar por tudo ou coisas piores. A promessa do Evangelho, então, é o quê? Não é te livrar do problema, é saber como resolver eles. É te colocar no problema e mostrar a diferença entre o que serve e o que não serve. Diante dos problemas, da dificuldade, nada muda. Por quê? Porque você tem mais Bíblia do que problema. Você é músico, eu tenho certeza que você sabe mais versículo do que cifra. É desafiador, não é? Mas é o preço. Você quer ir para onde? Até aí tá bom? Para Deus também tá. Imagine para Satanás. Não precisa ler hoje não, tu está cansado. Mas se você está com fome, você vai beber. Você vai comer, se você está com sede, você vai beber. Então até onde você vai, ele diz o nível de sede que você está. Nunca consigo entender, pastor. Leio a Bíblia, leio, não entendo. É uma chave. Deus só pode dar revelação de quem quer ir em lugares maiores. Você quer ir para onde? Você quer entender por quê? Você quer entender e ler para quê? Você quer curar por quê? Você quer pregar por quê? A motivação diz a ação, ou seja, o lugar aonde você quer chegar. O motivo daquilo que você está fazendo. O motivo da ação. Eu não posso carregar uma mensagem para ser famoso. Eu carrego porque eu quero fazer Jesus famoso. Eu quero dizer para a minha geração quem Ele é. Provar e vede, evidência. Eu tenho até que hora? Ele diz 40 minutos. É simples ou não é, irmãos? Eu estou falando alguma coisa aqui que, nossa, meu carro eu tenho que dar, a minha casa. Eu estou falando alguma coisa difícil aqui? Está tudo disponível, a gente só precisa de uma coisa. Eu quero, Deus. Ele diz, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Só isso? É só isso. Isso que buga a nossa mente. Eu não preciso fazer nada. Jesus já fez. A palavra do Senhor é bem clara. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será? Será?
Ponto final. Mas o problema dos próximos versículos diz, mas como invocarão aquele que não conhece, aquele que não creram, aqueles que não foram enviados? Ou seja, Deus está querendo enviar pessoas, mas Ele só pode enviar com responsabilidade. E uma delas é leitura da palavra e vida de oração. Eu tenho tanta vontade de ser usado. Tem mesmo. Todo o avivamento, o início da igreja primitiva aconteceu com pessoas de joelho dobrado. Você está sentado nos bancos de homens e mulheres que não desistiram e morreram por causa de Jesus. E hoje você está sentado aonde eles perseveraram. Então eles dão para você o bastão e diz, agora dê continuidade naquilo que a gente fez. Você está dando continuidade? A igreja de Jesus é eu e é você. E nós estamos aqui, clamando, glorificando, exaltando o nome do Senhor, porque pessoas morreram. E hoje nós estamos aqui para dar continuidade. Jesus morreu publicamente para que eu e você não se esconda. Fique de pé no seu lugar. A gente não pode se esconder. Convicção das Escrituras. Se apresenta a Deus aprovado. Que não tem do que se envergonhar. E que maneja bem a palavra da verdade. Então o segredo, a convicção no coração do jovem, a palavra de Deus no coração do jovem, vai abrir portas no mundo espiritual, vai nos dar uma chave, vai nos dar uma identidade, vai nos dar uma autoridade, vai nos dar uma autorização, vai nos dar um novo nome. A palavra do Senhor está dizendo que naquele dia, em Apocalipse, Ele nos dará, numa pedra branca, um novo nome. O nome de Jesus é nome sobre todo? Doença é o nome? Pecado é o nome? Mas o nome dele está acima. Se nós pegarmos e tomarmos posse disso, você vai ver o que Deus é capaz de fazer com o teu chamado, com o teu ministério. Não é porque é tímido, não é porque não sabe pregar, não é porque não consegue, não é porque se trava. Sabe qual é o problema? É porque nós não conhecemos na sua totalidade o Evangelho da Graça. Quem aqui gosta de assistir série? Qual a temporada maior de uma série aí que você já ouviu? Temporada maior, de 10 temporadas. Existe algum aí? Sim. Friends, vai. Grey's Anatomy. Olha aí. Você sabe do início ao fim tudo que vai acontecer no início, no meio, no final, os personagens, a primeira temporada, a segunda, a terceira, o que vai acontecer no meio, no início, no fim, a mocinha, o bonitinho, o casal, o que separa, o que fica. Sabe tudo. Imagine se a gente transfere todo esse conhecimento para o Evangelho. Vamos ver vários evangelistas abrindo e fechando porta no mundo espiritual e ganhando a nossa geração para Jesus. Mas muitas vezes o que a gente está fazendo? A gente está colocando toda a nossa força, juventude e vigor numa série e deixando de lado os 4 evangelhos. A Jesus, morte, ressurreição e ascensão. Vida, morte, ressurreição e ascensão. Me dê 3 profetas maiores, me dê os versículos que você mudou a tua vida, a tua história. O que quando você abriu a Bíblia, o Espírito Santo falou com você e a tua última experiência com o Espírito Santo? É disso que eu estou falando. Não estou falando que é pecado assistir série. Você pode assistir uma série de 60 dias sem dormir. O que tem? Mas o Evangelho não pode ficar para trás. O Evangelho é muito mais poderoso do que qualquer entretenimento. Vamos nos habilitar das armaduras certas. Que você vai ver o que Deus é capaz de fazer. Eu vou dar 1 minuto para você, nós vamos adorar. Para que você veja o nível da tua fé, da tua convicção, da tua chamada.
teu entendimento de até aqui, como é que Deus te usou, de que se nós só estamos contando as histórias desses homens, ou se nós temos a nossa história com o Espírito Santo. Falar de Paulo, Mateus, Marcos, Lucas e João é maravilhoso. Mas e a nossa história qual? Conte-me a tua história. O que Jesus fez através da tua vida até aqui? Se pudesse escrever uma Bíblia, a próxima Bíblia, com a história dessa geração, do povo de Deus, o que falariam a seu respeito? Contar a nossa história é muito mais poderoso hoje do que contar as histórias de pessoas que passaram. Porque eles estão vendo o próprio Jesus real. O Jesus que eles podem viver, pegar, falar, escutar. Foi isso que Deus fez na minha vida. Não precisa usar outra pessoa na minha geografia, Senhor. Me usa, eu estou lá. Eu quero. Prove. Tempo de vida de oração. Eu quero ser usado na minha geografia. Prove. Leitura da palavra. Mas eu quero ser um culto de domingo. E a gente não sabe para onde a gente vai amanhã. E a gente não está atento na voz do Espírito, querendo usar o jovem, a idade que ele tem, como ele é. Nós já estamos encerrando. Feche seus olhos. Vamos adorar mais um pouco. Que você se derrame na presença dele. Será se verdadeiramente está bom a tua vida? Será se o nível de conhecimento, de entendimento para você está legal ou você quer mais? Você que vai dizer. Tudo já está disponível. Vai e beba. Eu sou o pão vivo. Vai e coma. Aquele que comer de mim terá vida e vida em abundância. Aquele que tomar, aquele que beber da água que eu der, nunca mais terá sede. A parada essa noite é com você e o Espírito Santo. Ninguém pode fazer nada por você, porque Jesus já conquistou tudo na cruz. Sinto muito te dizer, mas ninguém precisa botar a mão na tua cabeça para que aconteça alguma coisa. Jesus é suficiente para que você viva o que está escrito. Se você quiser vir para o altar do Senhor, venha. Esse é o lugar mais seguro que nós podemos estar. É o altar do Senhor. Se você quiser, já venha para cá que eu quero orar pela sua vida. Se você quiser uma resposta, mas não venha porque eu estou chamando não, mas venha porque você quer algo poderoso com o Senhor. Chega de uma caminhada morna, chega de contar a história dos outros. Está na hora de nós contarmos a história do Senhor nas nossas vidas. O teu nome mexe com minha estrutura. Deus vai derramar insatisfeitos. Deus vai derramar muito sobre a vida de vocês. Sim.